Prosa do Dia. Hoje aqui no seu Paracatu Rural nós estamos recebendo a advogada Janaíne Simão. Ela é advogada especialista em Direito Agrário e Agronegócio pela Fundação Escola Superior do Ministério Público, MBA em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito de São Paulo, também integrante da União Brasileira dos Agraristas Universitários e da Comissão Nacional das Mulheres Agraristas de Ubaú. Rapaz, bem-vinda, Janaíne, mais uma vez ao Paracatu Rural. Chega um pouquinho mais para cá, por favor, para a gente poder conversar aqui, nosso ouvinte acompanhar. Um bom dia para você. Bom dia, Francis. É sempre um prazer estar aqui com você e com o nosso ouvinte. Janaíne, a gente vai falar sobre um assunto que tem a ver com o que eu estava conversando aqui, trazendo as informações para o nosso ouvinte, que é sobre a propriedade rural. A gente sabe que tem muita propriedade rural no Brasil inteiro que não tem documento, né? Como, por exemplo, quando um cidadão aqui da zona rural, da zona urbana, vai fazer um financiamento de uma casa, por exemplo, na Caixa Econômica Federal ou em qualquer outro banco, o imóvel que essa pessoa vai adquirir precisa ter um documento, né? Um registro desse imóvel no cartório de imóveis. Mas tanto na zona urbana quanto na zona rural existem muitos imóveis que não têm esse documento, né? E na zona rural mais ainda do que na zona urbana em questão proporcional. Sobre esse assunto aí, o que você fala a respeito dessa questão da falta do documento? Qual é a importância desse documento para a propriedade em si, para que essa propriedade esteja legal? Primeiramente, Francis, a gente precisa identificar o que é um imóvel regular, né? O que seria o documento que traria essa regularidade para o imóvel, né? Aqui em Paracatu, principalmente, né, já é de conhecimento de todos, que temos muitos imóveis irregulares, tanto no setor urbano quanto no setor rural. Quando nós falamos em imóvel irregular, a gente tem que avaliar o seguinte: quem é a pessoa que está no imóvel? Aquela pessoa que está no imóvel, no caso posseiro, ele também é proprietário registral? O que significa isso? O nome dele consta lá na matrícula do imóvel? E onde eu posso conseguir essa matrícula? Geralmente no cartório de registro de imóveis da localidade. Essa matrícula é como se ela fosse uma certidão de nascimento do imóvel. Tá? Lá, e tem essa matrícula, tem o nome da pessoa lá, por exemplo, fulano de tal, e dentro desse documento existe todas as transações que esse imóvel foi envolvido. Mas é muito comum que as pessoas adquiram imóveis através de contrato de compra e venda particular. Muitas pessoas às vezes não possuem vamos dizer assim, o conhecimento técnico, eles não têm a informação adequada de qual documento ele deveria fazer. Aí eles fazem esse contrato, muitas vezes eles não conseguem prosseguir, porque o certo seria fazer uma escritura e promover o registro, né? Além dessa questão aí da matrícula, que envolve o nome do posseiro, do proprietário, existem diversos outros documentos que contribuem para a regularização do imóvel, que é, no caso, o CAR, o CCIR, ITR, todos esses documentos, eles contribuem para ter um imóvel regular. E esses documentos, como a matrícula, ITR, CAR e CCIR, eles devem estar no nome do proprietário rural. Quando o proprietário ele tem ali, então, esse contrato de compra e venda, contrato de gaveta, ele consegue fazer, por exemplo, o ITR, CCIR, o CAR, georreferenciamento, ele consegue fazer isso aí somente com esse documento? Ele consegue, sim. Algumas vezes ele consegue fazer vamos dizer, esses documentos. Existe um problema, por exemplo, em relação ao GEO, né, o georreferenciamento, quando já existe uma certificação no INCRA. Você tem uma certificação no INCRA em nome do proprietário, aquele que está na matrícula, o posseiro que tem apenas esse contrato de gaveta, ele não vai conseguir fazer o cancelamento perante o INCRA e fazer a certificação no nome dele. E geralmente a gente vem aí identificando algumas dificuldades na elaboração também do CCIR, ITR, CAI, a gente ainda consegue fazer apenas com contrato de compra e venda de gaveta. Entendi. Como é que então
o proprietário desse imóvel vai conseguir fazer a regularização do seu imóvel? Então, atualmente nós temos praticamente 2 caminhos hoje para regularizar um imóvel. Quando eu falo em relação da regularização da matrícula, constar o nome do posseiro na matrícula do imóvel. E os caminhos que a gente tem seria a regularização cartorária, tá? Então aí isso depende de um estudo muito a fundo do caso do imóvel, como se encontra esse imóvel, né? Vai pegar a matrícula, analisar toda a cadeia dominial, ou seja, todas as transações que esse imóvel passou e ver se é possível ter essa regularização cartorária, né? Se não tiver essa possibilidade, nós temos o direito hoje nos proporciona aí o uso capião, que a gente pode ir pela via judicial ou pela via extrajudicial, que é um pouco mais célere. Então, somente tem que ser analisada a questão de posse, a questão de como que está, né, a documentação desse imóvel para ver se encaixa também aí na ação de uso capião. O uso capião tem um tempo mínimo de uso? Como que é? Na verdade, o uso capião, ele existe várias modalidades, né? Vamos dizer assim, o tradicional, para imóvel rural, ele é de 15 anos. Certo. Porém, existem várias manobras que você pode utilizar para reduzir esse imóvel. Por exemplo, se eu tenho um contrato, uma escritura que eu não consegui registrar, ou se essa escritura foi registrada e depois teve um cancelamento, esse período reduz para 10 anos. Se a propriedade ela é produtiva, né, o posseiro que está ali, que se julga dono, ele cultiva nessa fazenda, ele cuida de lá, esse prazo também pode ser reduzido para 10 anos. E existem outros casos aí que tem em torno de 2, 5 anos, a depender do imóvel e da situação. Entendi. Quais são, então, as desvantagens do produtor ter o imóvel de forma irregular? Ele já está ali há 25 anos, recebeu de uma outra pessoa que também, por exemplo, do pai, ou comprou aquele imóvel, mas tem uma procedência testemunhal de que aquele terreno, aquele imóvel rural, está tudo ok, mas ele não tem o documento, não tem o título da terra. Quais são as desvantagens, doutora? Então, as desvantagens são várias, né? A principal seria a desvalorização do imóvel. Hoje, um imóvel irregular, ele tem uma redução do seu valor de mercado em torno de 37% a 40%. É muito. Então, um valor, né, considerável. Outra desvantagem seria a questão de problemas de divisa, né? Eu digo aí em questão, por exemplo, eu tenho a propriedade, minha propriedade tem 100 hectares, meu vizinho às vezes teve, né, vamos dizer assim, teve um problema com cerca, sobreposição de área, que é o que acontece, é muito frequente. Então, esse posseiro às vezes nem existe um gel, às vezes ele nem tem gel, às vezes nem fica perdido, né? Nem tem gel. E aí o vizinho foi lá, certificou o gel dele e entrou na área dele aí pegando algumas hectares, e ele vai ter um problema judicial bem trabalhoso. Outra questão que está muito em voga aí é a questão das invasões do MST, né? Agora com o novo governo, o MST ganhou muita força e está invadindo terras aí por toda a parte do Brasil. E se o produtor que não tem, né, o proprietário rural, que não tem a documentação, ele terá uma dificuldade em se proteger, né? Não quer dizer que ele não tenha direito, não é isso. Ele tem um direito, porém ele vai ter uma dificuldade, uma briga muito maior do que aquele que tem a sua propriedade regularizada. Entendi. Se eu tenho apenas o direito de posse, se eu não tenho a documentação em meu nome, quando eu questionar isso perante o judiciário, eu vou ter que comprovar toda a minha posse, por que eu estou ali, se é meu mesmo, quanto tempo que eu estou ali. Agora, quando se trata de um proprietário registral, aquele que tem o nome na matrícula, isso é fácil. A gente já entra com a liminar e já consegue fazer essa desocupação do imóvel. Entendi. Bom, eu vou fazer o seguinte, vamos dar uma pequena pausa aqui e depois a gente vai falar sobre quais são as formas, né, de fazer a regularização do imóvel rural. Paracatu Rural, volta já! Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor.
Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. É o 38, é o 991810123, bem fácil. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Prosa do dia. A gente está falando hoje aqui sobre regularização fundiária com a doutora Janaíne Simão, e ela é advogada, vai estar falando mais conosco aqui a respeito da regularização de um imóvel rural. E por falar em regularização, quais são as formas que o produtor rural, o proprietário rural, pode fazer para poder então regularizar o imóvel dele, doutora Janaíne? Então, Francis, como eu até reportei um pouco antes, os caminhos seria a regularização cartorária, né? Que seria verificar como foi feita essa compra desse imóvel também, que isso é muito importante. Antes de comprar qualquer imóvel, deve ser feita uma análise prévia da documentação. E atualmente, né, as pessoas que vão comprar tanto imóvel rural quanto urbano, elas não dão essa devida atenção. E aí que surge o problema futuro. Então hoje nós temos a regularização cartorária e temos também o uso capião, que é uma medida utilizada aí de forma adjacente para poder regularizar os imóveis rurais e urbanos. Certo. Bom, então eu vou adquirir uma propriedade rural e aí eu procuro a pessoa, gostei da fazenda e tal. Como é que está a documentação? Eu tenho um contrato de compra e venda. Beleza. De quem que você comprou? Tem quanto tempo? Essas são as primeiras perguntas que Exatamente. a pessoa, que o interessado vai fazer, né? A partir daí, então, o que ele precisa fazer? Buscar esses outros documentos que a propriedade tem junto às outras entidades. Quanto for maior o número de documentos que ela tiver daquela propriedade que está na mão daquela pessoa e pelo menos do dono anterior, se tiver alguma informação, já ajuda muito para poder, dali para frente, tomar inclusive o passo, além da compra, fazer a regularização junto ao cartório. Basicamente é isso, doutor? Exatamente. Mas assim, primeiro ponto que deve ser observado quando você vai comprar qualquer propriedade, principalmente rural, você deve perguntar à pessoa qual o documento de titularidade que você tem. Se a pessoa tem uma matrícula, né, onde consta que o imóvel é regular, nós vamos proceder com escritura pública no cartório de notas. Se a pessoa é apenas posseiro, porque assim, a imóvel ele cai em 37%, 40%, como a gente já mencionou aqui. Sim. O que é desvantagem para uns é vantagem para outros. Existe uma técnica que muitos investidores eles compram um imóvel irregular, ele gasta faz um investimento, né, para poder fazer a regularização desse imóvel e posteriormente ele vende. Aí ele lucrando aí esses 40% que tem a desvalorização, mas assim, dependendo do investimento que ele fizer, aumenta ainda um pouco mais. Entendi. Né? Então, vou comprar um imóvel. Qual que são os principais documentos? Você tem que olhar ali a questão da matrícula, a questão do carro, como que está a situação ambiental desse imóvel, porque quando se trata de imóvel rural que tem problema ambiental, que existe uma multa ambiental correndo, essa multa ela não está ligada exatamente ao proprietário da terra, ela está ligada à terra. Entendi. Então, se eu vendo a minha terra para você, Francis, por exemplo, e ela tem um problema ambiental, ele passará para você. Você vai ter que fazer, por exemplo, a regeneração do solo, você que vai ter que cumprir, vamos dizer assim, dependendo o acordo que eu fiz, por exemplo, com o Ministério Público, em caso de multa rural e multa ambiental. Então, essa é uma das principais preocupações. Outra coisa, vou fazer uma compra de um imóvel rural, é necessário que seja elaborado um contrato de compromisso de compra e venda. Mas por que eu preciso fazer esse contrato? Eu não posso ir direto para a escritura, lá no cartório de notas? Você pode. Só que na escritura não é possível abordar todas as responsabilidades. Por exemplo, lá a gente pode abordar a questão de problema trabalhista pertencente à terra, problema ambiental, problema fiscal, como, principalmente em caso de pagamento parcelado, como que vai ser feito isso. Um contrato de compromisso de compra e venda, hoje ele te deixa seguro tanto para comprar quanto para vender. Entendi.
E, além disso, olhar aí a questão CCIR, ITR, licenças ambientais, outorgas, matrícula e georreferenciamento, que é vamos dizer assim, um dos documentos bem importantes. Verificar se esse GEL, porque é muito comum fazer o GEL, mas não proceder à certificação perante o INCRA. Verificar se esse GEL está certificado no INCRA e se as divisas estão corretas. Porque é muito comum você pegar um imóvel, na matrícula constar uma quantidade, por exemplo, 200 hectares, mas quando você for olhar, você fazer a medição dessa terra, ter uma redução de área. E pelo fato de a gente pagar por hectare, você vai estar perdendo. Entendi. Então tem que ter muita atenção a essas documentações. Doutora Janaíne, o processo de regularização, ele demora? O processo de regularização, principalmente aqui na região de Paracatu, se for judicial, a Justiça de Paracatu é considerada bem célere. Nós temos aí resposta em torno de 2 anos. Já tivemos regularização em 2 anos. Para ser uma questão judiciária, é rápida. Tá? Quando se trata de uma regularização cartorária, né, a gente consegue aí ter uma resposta em média de torno de 6 meses, por exemplo. Entendi. Tudo depende de como está a documentação e quais documentos e peças técnicas que a gente vai ter que produzir aí no período desse processo. Em questão de valor, ele fica mais ou menos no mesmo valor, depende do tamanho da terra? Tem alguma variação nesse sentido? Então, geralmente, quando tem a compra, né, compra e venda aí de imóvel rural, é tabelado por hectare. Né? Sim. Então, depende muito aí se a terra está pronta para plantio, se é para agricultura, agropecuária, se tem irrigação ou não. Então, depende muito aí da situação do imóvel, varia muito, né? Não é igual o imóvel urbano, que se está localizado num bairro, vamos dizer assim, um bairro considerado bom. Lá o preço médio de todos os imóveis do mesmo tamanho é a mesma coisa. Agora, propriedade rural não. Ela pode estar em volta de várias propriedades que têm um valor de hectare alto. Mas se ela não estiver preparada, se ela não tiver, vamos dizer assim, trabalhada, pronta para o cultivo, pode ser que ela tenha um valor inferior ao valor de mercado regional. Entendi. Nós vamos fazer mais um intervalo aqui e na volta a gente vai inserir nessa conversa um pouquinho da questão, por exemplo, herança, compra de um imóvel que depois a pessoa descobriu que teve algum problema no passado ali, que ainda está em briga judicial, que são alguns casos que podem vir a aparecer. Gente, rapidinho a gente volta, sai de não. Paracatu Rural, volta já. O programa Paracatu Rural hoje é o programa mais procurado pelos empresários do agronegócio para poder colocar propaganda, viu? Então, se você é empresário rural, se você é dono de uma empresa rural, empresa que vende alguma coisa rural, defensivo, sei lá, ração, produtos da roça, pode colocar a sua propaganda no Paracatu Rural, que o seu programa vai ser, a sua marca, ela vai aparecer nos 4 cantos aqui do Noroeste Mineiro. Então, pessoal que tem internet na roça, assiste o Paracatu Rural no YouTube, e aqueles que não têm internet, tem o rádio, ouve o programa Paracatu Rural, tá bom? Então você que é empresário rural aí, ó, põe sua propaganda aí que você não vai estar perdendo não, viu, pessoal? Prosa do dia. Estamos hoje aqui no seu Paracatu Rural falando sobre regularização fundiária, né? Doutora Janaíne, advogada, está falando aqui com a gente, explicando um pouquinho das dificuldades que a maioria dos proprietários rurais enfrentam. E a gente conversou aqui um pouco no intervalo e tal. Uma questão que acontece muito em Paracatu, a pessoa não está com a sua terra regularizada, né? Não é documentada no cartório, tem ali um contrato de gaveta e aí vem essa pessoa a faltar, ela falece. E os herdeiros, 3 filhos, recebem as propriedades que o pai tem e começa a fazer ali toda a preparação para organizar a documentação e depara com a propriedade rural, documentalmente falando, bagunçada. Na parte produtiva, ela é toda ótima, tudo funcionando certinho, mas a documentação está ali faltando esses detalhezinhos do registro no cartório. Vai dar problema para os herdeiros? Vai dar problema, vai dar um bom trabalho, né? E quando a gente identifica esse tipo de situação,
a principal, vamos dizer assim, o X da questão seria: faltou planejamento sucessório, faltou sucessão familiar. E o que é sucessão familiar? É inserir os herdeiros dentro da rotina, não só operacional, como também questão de gestão. Talvez aquele patriarca aí que comprou essa fazenda há 30 anos, ele achava que não era necessário promover a regularização, só que os tempos mudam, né? Hoje, cada dia mais, a gente tem o direito de propriedade garantido aí na Constituição Federal, mas a gente está, vamos dizer assim, volátil, né? É a questão aí do MST invadindo terras quase todos os dias, né? Então, quando os herdeiros eles encontram esse tipo de situação, eles não têm uma orientação sobre gestão, eles ficam perdidos, né? E qual o caminho que a gente tem que seguir? Hoje, né, no direito, o direito de posse, vamos dizer que esse pai falecido, ele tinha a posse do imóvel. Ele é transferido para os filhos, certo? Então, os filhos, eles têm que dar continuidade na posse e verificar qual que é a situação. Beleza, a gente tem uma escritura e ela não foi registrada. Então, nós vamos promover o registro no nome do pai falecido e inventariar, né, promover um inventário transferindo essa propriedade aos filhos. Não existe nenhuma documentação que possibilite essa regularização cartorária, em que a gente promova essa escritura, esse registro no cartório de registro de imóveis. Nós teremos que optar pelo uso capião. E esse uso capião, ele vai direto no nome dos herdeiros. Mas isso pode demorar aí, talvez, depender da situação, 5, 10 anos. Talvez pode ser célere, igual aqui em Paracatu, mas tudo depende da situação do imóvel. Ou seja, você, ouvinte, produtor rural, proprietário rural, tem aí essa deficiência na sua fazenda documental, deve então procurar um profissional para poder se orientar, para poder saber como que deve fazer. E o produtor rural começou a fazer essa pesquisa e descobriu que lá atrás essa terra tem um problema. Ele vai ter que resolver esse problema antes dele pôr a documentação toda corretinha, né, doutora? Sim, quando se trata aí, por exemplo, de problema ambiental, por exemplo, como a gente já retratou aqui, problema ambiental, ele vai ter que fazer esses cuidados, ele vai ter que promover esses cuidados. Em questão, por exemplo, ele não vai conseguir ir direto e passar a terra para o nome dele. Existe uma prévia documentação, muita, né, às vezes até burocrática, em que ele vai ter que fazer para depois ele conseguir essa transferência direto para o nome dele. Entendi. Bom, o proprietário rural teve a sua fazenda invadida. E aí? Então, e a documentação não está ok. Exatamente, esse aí é um problema. Como você já retratou aqui, né, nós temos o direito de propriedade e o produtor ele pode fazer sua defesa. Ele tem a posse de arma, ele pode, né, utilizar em defesa, que aí no caso é usado como uma legítima defesa. Sim. De fato, né? Mas após a invasão, eles estão lá, o pessoal, o MST já entrou, já fez as barraquinhas deles lá. Você não pode chegar lá e pôr bala pra cima e mandar todo mundo sair. As Entendi. Coisas não funcionam assim, né? E também não vai adiantar, talvez, você achar que a polícia vai lá e vai tirar todo mundo. Geralmente ela não vai fazer isso, né? E aí o caminho seria o quê? Elabora um boletim de ocorrência e chama a polícia para poder ela constatar que existe aquela situação. E quanto mais rápido procurar um profissional para que seja, né, tenha aí um ingresso de uma ação possessória, que é no caso a reintegração de posse, a manutenção de posse, a depender do caso, para poder proteger a sua posse. Mas quando a gente se trata, né, de um imóvel em que aquela pessoa que se julga dono tem apenas a posse, ou seja, não tem a documentação regular no nome dele, ele vai ter uma dificuldade perante o judiciário. Ele vai ter que comprovar quanto tempo ele tem posse, que ele cultiva ali, ele vai ter que apresentar testemunhas, vamos dizer assim, ele vai ter um trabalho dobrado. Entendi. O proprietário não. O proprietário ele vai falar: eu tô na posse, cultivo lá, eu tô lá dentro, a minha terra é produtiva e eu tenho um documento. Aqui, excelência, aqui, juiz, o meu documento. O juiz nada vai fazer, o que ele vai fazer? Vai falar assim: mandar todo mundo sair ali do imóvel. Entendi. Bom, quais são os profissionais que o proprietário rural deve buscar para fazer a regularização da sua terra? Então, como eu costumo muito dizer, nessas relações de regularização de imóvel rural, a gente trabalha em equipe, né?
existe aí um trabalho em cooperação do engenheiro agrimensor, porque a gente precisa de um engenheiro agrimensor para fazer a medida, para constatar quantas hectares de fato, como que está essa situação. Nós vamos precisar de um advogado, né? O advogado ele vai fazer conduzir todo esse sistema, inclusive esse acompanhamento perante o agrimensor, né, para ver se está tudo certo, se está tudo de acordo com a lei, para possibilitar esse futuro registro. E também, algumas vezes, a gente precisa aí do auxílio de um contador, mas é um trabalho em equipe mesmo. Entendi. Doutora Janaíne, eu quero te agradecer pela sua participação no Paracatu Rural. Hoje nós já estamos combinando uma outra prosa aqui sobre holding. Só para deixar aquela curiosidade, o que é holding? Holding rural é uma técnica utilizada, uma das técnicas mais inovadoras utilizada para fazer o planejamento sucessório, ou seja, trazer os herdeiros para dentro do negócio e fazer esse negócio prosperar, para podermos fazer um planejamento tributário, porque todo mundo quer economizar em tributo, né? E nós temos uma carga tributária altíssima. Então, através da holding, a gente consegue fazer essa proteção patrimonial, nós conseguimos fazer esse planejamento sucessório, trazendo todos os herdeiros aqui para dentro do negócio e transformar de fato em uma empresa agrária mesmo e economizar bastante, que é o que mais importa para todo mundo. Com certeza você que ouviu isso aí, que já estava pensando o que podia fazer para resolver o seu problema, esse daí é uma das ferramentas que você pode utilizar. Então você tem que ficar sempre atento ao Paracatu Rural. Nós ainda não combinamos a data, então você tem que ficar ligado todo dia no Paracatu Rural para poder saber. Doutora, deixa aí um contato, Instagram ou WhatsApp, que você achar melhor, para que os nossos ouvintes possam entrar em contato também e tirar alguma dúvida a mais do que a gente conversou aqui hoje. Certo. Meu Instagram é Janaíne Simão. Lá eu posto dicas todos os dias sobre o meio do agro, né? Que é a nossa principal atenção. Temos o nosso site, que é janainesimão.com, e o WhatsApp é aí 3899946864. Muitíssimo obrigado. Um bom dia para você, para toda a família também. Um abraço aí para todos lá da equipe. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? Se quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. Isso mesmo, é facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 991810123, bem facinho. É muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem para a mulher do campo. É nós que vai estar assistindo e também vai ver sua propaganda. É bom ou não é, só? Desde já, muito obrigado aí pela sua atenção, mas eu quero te fazer um convite muito especial. Seja parceiro do Paracatu Rural. Siga as nossas redes sociais. Pesquise aí no seu aplicativo favorito por Paracatu Rural. Nós estamos no YouTube, no Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Getter, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast. Também nós temos o nosso site, paracaturural.com. Você pode cadastrar seu e-mail lá no nosso site, colocar o nosso site como sua página inicial. Também pode curtir, comentar, salvar, compartilhar as publicações, marcar os amigos, comentar os nossos vídeos. E se você puder, seja parceiro, apoiando o nosso programa de forma financeira com qualquer valor via Pix. Ou ainda, você, empresário, anuncia a sua empresa aqui, o seu produto, o seu serviço, no nosso programa, no nosso site, nas redes sociais. Aguardamos você, tá bom? A gente precisa do seu apoio para a gente continuar trazendo aqui as notícias e as informações do agronegócio brasileiro. Grande abraço a todos vocês. Vocês que nos acompanham aí nas nossas mídias online, também pela TV e pela rádio. Seu Paracatu Rural fica por aqui. Muito obrigado. Você planta e cuida, Deus dará o crescimento. Tenha fé, creia nisso. Deus te abençoe. Até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural.
Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.